Muito bem, então o ano do poder e da sabedoria de Deus. Em Cristo Jesus nós fomos chamados para pregar a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a nossa proclamação, é isso que nós falamos, é isso que nos interessa, o poder e a sabedoria de Deus. E nós conversamos um pouquinho sobre Paulo, como Paulo teve uma guinada no ministério dele. E ele disse: eu decidi nada saber. Eu quero só saber de uma coisa, é Cristo crucificado. Porque ali se manifesta o poder e a sabedoria de Deus. Eu não estou preocupado em trazer muitas palavras de convencimento na sua vida. Eu lhes proclamo a palavra de Deus, declaro ela sobre a sua vida, e o meu propósito é que você experimente na sua vida o poder de Deus e a sabedoria de Deus, que você tenha experiências. Ele chega assim a dizer, né, que a linguagem dele não foi persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas se apoie nas experiências que você pessoalmente tem, com o poder e com a sabedoria de Deus. Amém, queridos? Então, quando esse ano o Espírito Santo nos deu essa palavra, ele disse: olha, eu quero trazer vocês para o centro, e a partir desse centro da manifestação de poder, que você experimente o sobrenatural de Deus, os céus abertos. Seu coração está aberto. Ano passado nós trabalhamos isso, né? Abrindo o nosso coração, e os céus estão abertos sobre nós, e esse ano é um ano de experiências com Deus. Amém? Diga assim comigo: eu quero ter as minhas experiências com Deus. Ou melhor, nós queremos ter as nossas experiências com Deus. E aí, quando nós falamos sobre poder, né, o que cada um entende é muito distinto. E o Espírito Santo tem insistido comigo, dizendo: o que o homem pensa sobre poder não é o que eu penso sobre poder. O meu poder, ele age de uma forma distinta. Às vezes tenho lembrado aqui contigo, né, você sabe de cor ali. O poder de Deus, ele é aperfeiçoado aonde? Na minha fraqueza, na minha humanidade. Eu não preciso ser um super-homem, aleluia. Você não precisa ser uma super-mulher. Você pode ser quem você é, abrir o coração. Está com dúvida? É nessa dúvida que a convicção do Espírito vai vir em cima. Interessante, né? Você pode abrir o coração e dizer: Senhor, estou com dúvida. E eu não guardo para mim, eu entrego ela para o Senhor. E eu recebo a convicção que vem do Senhor. E daí você vai perceber como o poder de Deus vai agindo, vai tocando a sua vida. E o poder de Deus, ele sempre vai trabalhar na nossa vida para uma mudança de natureza. Não para te fazer simplesmente sentir energizado, né? Estou cheio do poder hoje. Ele quer mudar a natureza humana. Ela precisa morrer, e a natureza divina, ela precisa vir à luz na nossa vida. E de tempos em tempos a nossa natureza humana, o que a Bíblia chama também de carne, ela quer, estou aqui ainda. Acontece uma dificuldade e a gente entra em briga como casal, levanta a voz, não, aí falta cruz, falta ir para a cruz, né? Com esse, tá bom, né? Ou às vezes a gente está envolvido com desânimo, né? Estou desanimado, é minha fraqueza. O que eu faço com isso? Eu fico falando, e contagiando outros. Eu vou para a cruz. Eu disse: Senhor, hoje estou mequetrefe, hoje estou ruinzinho, hoje estou sem pilha. E a gente passa um tempo ali, o que acontece? O poder de Deus vem sobre a sua vida, você percebe aquele fogo crescendo no seu coração, às vezes por uma palavra que Ele te dá, e Ele te levanta de novo. Às vezes você está assim na sua empresa e você percebe: puxa, eu não sei o que fazer. A sua fraqueza, ela fica escancarada. Glória a Deus quando isso acontece, porque a porta se abriu para o poder de Deus agir na nossa vida. Diz: Senhor, eu não sei o que fazer, né? Eu achei assim algo tão singelo assim, na vida do Davi Rebolo. Ele disse: o que a gente faz quando a gente não sabe na nossa empresa o que fazer?
A gente vai lá e fica quietinho num canto e começa a gente vai entregando, vai orando em línguas, ou se você tem complicações com falar em línguas, você começa a agradecer, dizer obrigado, Deus, que o Senhor está aqui, você engrandece Ele na sua vida. É o que acontece. O poder de Deus vem ao seu encontro, Ele dá uma inspiração, lhe consola e diz às vezes, amém, às vezes você espera um pouquinho. Então há um favor tremendo quando nós entendemos a dinâmica do poder de Deus, ela é distinta, né? E o poder de Deus sempre é transformador. E nós conversamos no domingo passado sobre como a natureza de Deus ela se manifesta em nós, a mudança, né, da natureza divina. E a primeira coisa, quando você recebe o amor de Deus na sua vida, você aceita Ele, e isso é uma manifestação de poder quando você abre o seu coração, né? A palavra é pregada e diz assim, receba Jesus como o Senhor da sua vida, Ele morreu por você, Ele pecou, Ele tomou sobre si os seus pecados, não há mais acusação para a sua vida, receba o perdão de Deus na sua vida, receba o amor de Deus. E a pessoa fica meio em dúvida, diz, mas é isso, é só isso? Sim, entregue a sua vida a Jesus, e você ora com essa pessoa, e o poder de Deus vem sobre ela, faz o quê? De uma criatura, um filho de Deus. Uma transformação acontece no interior da pessoa, você não vê. Às vezes, né, como os irmãos dizem, olha assim para a pessoa, sai um peso, né, das costas. É verdade, isso é um peso. Como coisa simples que assim a pessoa, para identificar um pouquinho essa transformação que acontece como filhos. Aí o Espírito Santo vai nos pegar pela mão e Ele que nos guia em toda a verdade da palavra de Deus. Ele, primeira coisa, Ele diz assim, vamos sair da situação de consumistas, de querer consumir as coisas, e vamos começar a servir, tá bom? Então no reino de Deus é um reino de servos, e você e eu, nós abrimos o nosso coração e dizemos, Senhor, eu estou disponível, eu não sou um consumista, eu não venho na igreja como um sugador, eu venho na igreja como alguém que quer servir, e eu olho ao meu redor e vejo quem eu posso tocar, abençoar, quem eu posso dar pelo menos uma palavra de encorajamento, a quem pelo menos eu posso dar um soquinho no ombro, assim, dizer, ó, estamos juntos. Uma coisa simples de servir, né? O Espírito Santo vai te ajudar em casa, olha ao seu redor e veja dentro da sua casa, porque é dentro de casa que tudo começa. Ele nos vai ensinar a servir uns aos outros. O casal já não entra mais no casamento para um tirar do outro, mas um fazer o outro feliz. É uma transformação da natureza, a gente vem para servir um ao outro. E quando alguma coisa nos incomoda, o que acontece? A gente é a solução, né? Esses dias eu tropecei no meu sapato. Ui, tinha esse sapato aqui. Eu vou recolher, né? Senão eu vou deixar serviço para a Silvia. Eu que vou recolher o meu sapato, né? Cada um de nós, quando olha dentro de casa, permita o Espírito Santo lhe conduzir ao serviço. Mas nós falamos isso sobre semana passada, né? Aí a próxima natureza, Ele nos quer tirar daquele lugar de senhores do saber. Ah, eu sei. Não, Senhor, eu não sei nada, eu não conheço. O seu pensamento, ele é muito superior ao meu. E os seus caminhos, o seu jeito de fazer as coisas é muito diferente do meu. Então, Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu quero ter um coração de aprendiz. Me ensina os teus caminhos. Eu não entro no reino de Deus dizendo, não, já sei como tudo funciona, não, deixa o beck aqui que eu resolvo. Não, eu sou um discípulo, eu preciso aprender primeiro os caminhos e a mente de Deus, e aí somente pelo discipulado. E o discipulado, como nós vimos, ele é voluntário, e tudo isso é voluntário, né, no reino de Deus. Sempre o Espírito Santo, ele nos convida, mas ele espera da nossa parte uma reação, uma atitude. A passividade não faz parte do reino de Deus. O povo de Deus, ele é ativo, ele é proativo, né? Ele recebe uma dica do Espírito Santo e se torna, então, ele quer ser um servo, ele quer ser um discípulo. A próxima natureza é do amigo, né? Em vez de sair daquele lugar de interesseiros, o que eu ganho com isso? Eu venho ao encontro dos outros, eu sou amigo. Eu percebo como o Espírito Santo vem ao meu encontro e isso me conduz em direção aos outros. A gente se pergunta aí, quando foi a última vez que você convidou alguém para tomar um café na sua casa? Para curtir uma amizade? Ou só, simplesmente para bater um papo, né? Faz parte do reino de Deus uma atitude assim. E a quarta atitude é do filho maduro, né?
em vez de ser um religioso, você é um filho que olha para as outras, um filho de Deus e uma filha de Deus que olha para os outros com um olho diferenciado. Você começa a ver, Senhor, eu posso abençoar tal pessoa, eu posso ajudar tal pessoa, eu posso levantar tal pessoa. Você começa a perceber de tudo aquilo que você viu no serviço, que você viu no discipulado, que você viu na amizade com Deus. Ele foi revelando para você os caminhos dele, e você é conduzido a servir o seu próximo como um filho. E aí chega o segundo momento, né? Nós conversamos, esse primeiro momento é da identidade, né? E a nossa maior libertação, ela acontece quando nós temos a experiência de firmar bem a nossa identidade em Cristo Jesus, né? Ele nos tirou do império das trevas, né? Do ser consumidores, de sermos senhores do nosso próprio saber, interesseiros, religiosos. Ele nos tirou dali e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora, nesse reino, ele é um reino de poder. O reino de Deus, ele é amor, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor Jesus fala nos Evangelhos que o reino de Deus é um reino de poder. Onde ele vem, acontece uma transformação. E aí, eu estava seguindo semana passada ali Lucas capítulo 4, né? E nós falamos desse primeiro embate de poder que o Senhor Jesus teve com o diabo, e aonde o diabo sempre vai bater no ser humano, na sua identidade, para tentar derrubar ele. O diabo nada mais quer com o ser humano de usá-lo como um cabresto, para que o ser humano faça o que ele quer que ele faça. E ele tentou fazer isso com Jesus, né? Querendo pegar a identidade dele. Aí, como na identidade ele não conseguiu, ele entrou no segundo ponto, que como Davi ele chama do vento mãe, do vento matriz do reino de Deus, que é chamado adoração. E ele foi na jugular do Senhor Jesus, querendo pegar a adoração dele, porque ele sabia, se pegasse a adoração de Jesus, pegava o restante. E presta atenção, hoje vai ser bem revelador. Todos nós, por natureza, somos adoradores. Deus nos fez assim. E aonde está a nossa adoração? O que nós temos adorado? E os 4 passos da adoração, elas são impactantes. E quando a gente começa a perceber os caminhos de Deus, né? Como é que Deus trabalha isso na nossa vida. Vamos ler esse texto lá de Lucas, capítulo 4, versículos 5 até o 8. Aí o diabo, elevando Jesus, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Como que abriu uma imagem, uma televisão, e mostrou os reinos, mas mostrou os principados, as potestades, né, que governam o mundo, os que são adorados aí pelas pessoas. E aí ele diz, e disse-lhes o diabo: dar-te-ei todas esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Por quem? Pelo ser humano. E muitas vezes nós ainda entregamos. E a dou a quem eu quiser. Portanto, vamos fazer o lobby antes de entrar na guerra. Antes de entrar em vias de fato, vamos fazer um lobby aqui, vamos negociar primeiro. Portanto, se você prostrado me adorar, toda será tua. Só beijar os meus pés, o diabo está dizendo. E o versículo 8, Jesus responde assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quando a gente olha sobre o governo do mundo, e quem governa o mundo, e como as pessoas governam, e como o diabo governa por meio da adoração. Então, se olhar um pouquinho ao seu redor, você sempre vai ver montes de adoração. E uma das coisas que fica escancarado assim, cada vez mais, antes era escondido, fica mais claro.
quando existe um pleito eleitoral na nossa nação, existe uma adoração que acontece em determinados centros para que a pessoa seja alçada ao poder, chamado assim. Se faz trabalhos, se faz oferendas, às vezes até sacrifícios, inclusive sacrifícios de pessoas ou sacrifícios de bebês. São feitos sacrifícios para quê? Para conquistar poder. A quem nós adoramos, ele tem ascendência sobre nós, tem governo sobre nós. Por isso é tão chave na nossa vida de nós entendermos quem nós adoramos. E a Bíblia aqui, o Senhor Jesus é muito claro, Ele diz, a adoração ela é exclusiva. Ele não abre mão disso na sua e na minha vida. A nossa adoração, ela pertence somente a Ele. Só que hoje, quando nós falamos sobre adoração, nós linkamos automaticamente a música, e faz parte. Mas tem pelo menos 2 princípios anteriores que fazem com que a música daí ganhe sentido na adoração. Nós somos reis e sacerdotes, e ao entendermos a viver a adoração ao nosso Pai Celeste, Ele nos faz adoradores por natureza, a nossa natureza, e nós somente vamos encontrar a nossa identidade, o nosso destino, ela vai ser afirmada quando nós começamos a adorar. E o Senhor Jesus, quer dizer, o Espírito Santo, quando fala por intermédio de Paulo, ele diz assim, a humanidade é indesculpável, porque ela tem na criação a revelação de Deus. Porém, o homem se nega a adorar a Deus. E aí, eu fico impactado sempre com esse texto de Romanos 1, você pode ler ele lá. Quando o homem não adora a Deus, e não reconhece a Deus na sua vida, não glorifica, não dá graça a Deus, ele se torna nulo. A sua capacidade intelectual, de imaginação, de pensamento, é anulada no reino de Deus. Segundo, ele diz lá que obscurece-lhe o coração, e o coração fica insensato, sem sensatez. Não percebe mais a manifestação espiritual, o mover do Espírito na sua vida. Aí ele continua dizendo assim, a pessoa começa a se fazer por sábia, ela se acha que sabe, ela questiona se Deus existe, ela questiona tudo e todos, e aí ela começa a regredir na sua beleza. Ela começa regredindo nesse processo. Primeiro se põe por sábio, mudam a glória de Deus com coisas incorruptíveis, começa a adorar pau, pedra, coisas, dinheiro, começa a adorar a posição, começa a se mover nesse processo. E daí quando você lê ali em Romanos, esse processo vai, como que assim dizer, degringolando. A humanidade vai se tornando assim, triste de ver, em sua perversão que ele se torna, a ponto de querer um usar a vida do outro. E o Senhor Jesus, Ele nos posiciona e diz, a nossa adoração, ela precisa ser exclusiva a Deus. E a adoração, ela está muito ligada com a palavra rendição, com a palavra reconhecimento, quem é Senhor em nossa vida, com a palavra de abrir mão, com a palavra de dizer, Senhor, nenhum projeto, nenhuma prosperidade, nenhuma pessoa, mesmo sendo da minha própria família, nem meu pai, meu cônjuge, meu irmão, meus filhos, nem poder, nem posição, nem angústia que eu tenha no meu coração, dificuldades que eu veja, nem problemas que eu tenha na vida, podem tomar o lugar da minha adoração. E a adoração, quando você olha no grego, ela está ligada à palavra adorar a Deus, é a mesma coisa para trabalho. A adoração sempre está ligada com serviço, com servir. E então quando a Bíblia diz lá, veja lá em 1 Coríntios 10, 31, ele diz lá, se você come ou se você bebe, faça tudo
ou qualquer outra coisa que se faça, faça tudo para a glória de Deus. Quando a adoração está fervente no meu coração, eu vou fazer lá o feijão para a glória de Deus, eu vou lá limpar a casa para a glória de Deus, eu vou educar os meus filhos, chamar a atenção deles para a glória de Deus. O meu foco está a glorificar a Deus na vida da pessoa, em que a pessoa, a circunstância, a situação, esteja a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus quer dizer a sua própria presença ser manifesta naquele lugar. Tudo que eu faço é para isso. Você ganha dinheiro para isso, você trabalha para isso, tudo que se faz, come, você bebe, tudo você experimenta isso na sua vida. Então a adoração é todo o serviço que você faz para Ele, que põe Ele no centro, né? E a glória de Deus, ela tem a ver com o temor a Deus, tem a ver com prostrar-se como sinal de reverência, como prestar honra, de render plenamente o nosso coração a Ele. De toda manhã, quando você levanta, você agradece, se engrandece a Deus, e daí você diz assim: Senhor, eu entrego esse dia nas tuas mãos, eu entrego o meu trabalho, eu entrego aquela dificuldade que eu não sei como resolver. A entrega é uma das chaves de rendição, e quanto melhor a nossa rendição, melhor o poder de Deus começa a operar na nossa vida, no nosso dia a dia. Está comigo? Amém? Então, a adoração, o poder da adoração, ela se manifesta em 4 níveis nas Escrituras. Níveis, não sei se é níveis, 4 degraus, como queira colocar, todos eles estão em conjunto, né? Mas sempre tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e um constrói em cima do outro. Você não consegue ter o quarto sem ter o primeiro. E a primeira expressão de adoração é o som. O som. Nossa expressão vocal, nosso falar. Tem a ver com o nosso querer. A segunda é o sacrifício. É a nossa posição em relação ao que temos e conquistamos. Nossa maneira de pensar. A terceira é a música, que é a adoração profética. A nossa expressão artística de reconhecimento de quem nos é importante, né? A expressão das nossas emoções ao nosso Pai. E o quarto é espírito e em verdade, né? Primeiro você tem o próprio Deus manifestando o som, depois o ser humano começa, Deus ele faz o primeiro passo de sacrifício, quando ele sacrifica um animal para cobrir Adão e Eva, trazer cobertura para eles, e ele já avisa que vai vir um sacrifício de resgate, e o ser humano se relaciona com Deus, né? Quando você pega lá primeiro Caim e Abel, a maneira como ofertaram, como se posicionaram em sacrifício. Aí você vem com Davi, que nós estamos justamente lendo nesses dias, né, lá em Crônicas, e você vê toda a organização que Davi tinha 4.000 músicos, né? Que beleza, né, Josi? 4.000 músicos, e desses ele escolhia 288, que tinham os seus turnos de adoração, de louvor, de música que eles faziam. Dá para subentender que eles tinham 24 horas de música no templo. Isso não tinha lá com Moisés, né? Davi trouxe isso, é até chamado do tabernáculo de Davi, né? Dele ser restituído, e o que tem acontecido também no meio da igreja. E o Senhor Jesus, ele fala que a adoração não é num lugar específico, a adoração não está ligada a um lugar, a um monte. A adoração está ligada ao nosso espírito, e é em espírito e em verdade que nós adoramos. Então essas 4 marcas, elas perfazem a nossa adoração. Então, eu vou, a hora que chegar o horário aqui eu vou parar, mas daí eu dou continuidade numa próxima oportunidade. Primeiro ponto, a criação de Deus, ela aconteceu por causa de uma emissão de som. Haja luz. Você quer viajar um pouquinho? É o Big Bang, que os cientistas, não, aconteceu um Big Bang, aconteceu um Big Bang. Deus disse assim: haja luz. E quando você olha na criação, toda a criação ela tem o seu som. Uma coisa que é intrigante para mim, às vezes eu fico olhando para a questão de aborto, né? Deus vai falar com Caim. Diz: o que você fez, Caim? Eu não fiz nada. Cadê teu irmão?
Agora eu tenho que ficar cuidando do meu irmão? Aí Deus diz assim: a voz do sangue de teu irmão clama da terra para mim. O sangue injusto clama a Deus na terra, quando cai na terra. Senhor. Aí você pega o Salmo 150, e o Salmo 150 diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser, né? Toda a criação ele coloca ali naquele Salmo 150. É um mistério aquele Salmo. Às vezes você já leu na Bíblia assim que as árvores batem palmas? As árvores, elas têm uma respiração, acho que os cientistas chamam isso de fotossíntese, né? Tem uma troca, uma respiração. Aí eles vão lá pegar os golfinhos, descobrem que o golfinho ele tem um som que ele dá. Toda a criação ela tem uma expressão de som. Daí os cientistas vão lá na estrela, não sei das quantas, e percebem que essa estrela ela dá um som também. E você tem um som na sua vida, que é único. A sua voz, ela é única. O seu timbre, ele é único. Deus identifica a tua voz quando se diz no meio das multidões, Senhor. Ele identifica a tua voz. E o que Deus deu na sua vida, que nós podemos chamar de poder criador? Ele decidiu colocar o poder que tinha nele na sua vida. E esse poder criador, ele tem a ver com a sua fala, porque ele falou e existiu. E esse poder ele deu ao ser humano em sua fala, na sua capacidade de expressão. E o poder da vida, ela está onde? Na sua fala, o que você fala. E o poder da morte está onde? Na sua fala, o que você fala. Veja isso, para embasar isso, né, em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, quer dizer, que entendeu a força que tem na boca, come do seu fruto. Usufrui isso. Aí você vai lá para Adão e Eva. O que o diabo queria? Porque ele observou em Adão e Eva que eles tinham algo diferente. Eles tinham poder, porque eles davam nome aos animais. Para nós isso parece tão simples dar nome, mas eles exerciam poder dando nome, e o nome sempre dá uma criação. Isso vai ser chamado assim, né? Você, quando vai criar um projeto, você estabelece um projeto. Quando nós colocamos o ano, nós colocamos um nome naquele ano, o ano do poder e da sabedoria de Deus. E isso te gera uma postura de criação, você vai criando pelo seu falar. E o diabo observou isso, disse: eu quero esse poder que está na boca deles. Que enrolou eles e roubou a boca deles. O que Adão fala quando vai prestar contas? Foi a mulher. E a mulher, o que ela fala? Não, foi a serpente. E a serpente: eu não tenho nada com isso. Eles fizeram porque queriam. O que o diabo queria com a fala? O que ele quer na nossa vida com a nossa fala? Porque a sua fala expressa a sua adoração. O que você muito fala mostra o que está no teu coração. E a sua fala, como diz lá em Hebreus, ela pode gerar, que se o seu coração tem raiz de amargura, a sua fala vai falar amargurada. E ele diz que você vai contagiar os outros. E o que o diabo quer? Que com a sua fala, as coisas que você fala, ele comece a gerar maldade. E quando ele conseguiu a boca de Adão e Eva, o que ele começou a fazer? Gerar maldade. A maldade começou a se criar pela fala do ser humano. E presta atenção nas coisas que nós falamos às vezes. Como nós somos induzidos a falar mal do governo. Como nós somos induzidos pelas trevas a pensar mal do outro, um do outro. Quando nós estamos debaixo de batalha, de ataque das trevas, ele vai colocar um pensamento na sua vida, uma imagem na sua vida, para que a sua boca fale o que ele quer que você fale. E você acha que você está falando
pensamento seu. Nós já vimos, né, as fontes de pensamentos. O inimigo está atrás da sua fala, e especialmente você que é filho, filha de Deus. Porque em Cristo Jesus há poder. O poder de Deus é liberado na nossa fala. O que falamos constrói, cria. Mas eu não estou vendo. Mas você está criando, a tua fala está criando. O que aconteceu no ano passado? O que nós ficamos falando? Fomos induzidos a ficar falando, a gerar mal. Falar mal de pessoas. Quanto mais nós falamos, mais, e a nossa fala são como sementes, né? A palavra de Deus é muito clara. A palavra, ela é uma semente. E quando você lança uma semente, a princípio você não vê nada, mas ela vai dar o seu fruto. E aí Deus diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e o que era continuamente mal, todo o desígnio, o propósito, o pensamento ou a imaginação do seu coração. A maldade, ela foi crescendo de uma forma absurda sobre a face da terra, porque o ser humano começou a falar mal. Não falar o que a palavra de Deus diz, mas falar a maldade. E o poder da morte estava na boca do ser humano, e com a sua palavra multiplicou a maldade sobre a terra. E aí até chega a Gênesis 11, quando eles dizem assim, eles só tinham uma linguagem, a linguagem da maldade. Aí eles começaram a falar um com o outro. Eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E Deus diz: eles vão se destruir. Não haverá impossíveis em tudo que eles intentam fazer, porque eles só têm uma linguagem, a linguagem da maldade, e eles estão se implodindo. Eles vão construir essa torre e vão se destruir todos ao seu redor. E aí Deus busca um coração que era diferente. Noé. Não sei quantos assistiram aí a novela da Record, né? Diz que tem muito crente assistindo. Até assim, eu ontem à noite nós damos uma olhada lá, o resumo da semana. História de Noé. Deus encontrou em Noé um diferencial, e Deus disse: vou começar de novo com Noé. Encontrei um outro coração. O som que emitimos demonstra a quem adoramos. E aí a pergunta é assim, é uma pergunta como diz Paulo lá em 1 Coríntios: prove a sua fé. O que eu tenho falado? Como é que está a minha fala? Sabe aquela fala interior que você tem com você mesmo? O que você está falando no seu coração? Esse som interno tem poder. O que se fala no seu coração? O que o meu falar demonstra uma adoração ao meu Pai, no sentido assim, parece um problema, né? Aí você começa a ficar falando do problema, e você vai gerando uma coisa estranha. E quando você entende o próximo ponto, que aí o que nós fazemos agora com a maldade que está na nossa boca, a gente vai para o sacrifício com ela. A gente entrega para Deus. Aí se tem um problema, você vai lá e entrega. Senhor, está aqui. Eu não sei o que fazer com isso. O meu falar, ele está trazendo à luz o reino de Deus. Eu acho estranho um pouquinho assim, quando nós estamos falando sobre o final dos tempos, né? Há uma fala na igreja que diz assim: está ficando feio. É o fim do mundo mesmo. A desgraça chegou. E ficam chamando à existência o reino das trevas, para que ele governe. Para que ele governe. Não, vai vir o anticristo. O governo
Bíblia nem fala disso, mas a gente vai falando, vai dando espaço. Passado a gente fala assim, a política é do diabo, o dinheiro é do diabo. O que ele queria com tudo isso na nossa fala? Deixa eu entregar o que é seu, o que é nosso, para Ele. E o interessante é que quando Jesus pega alguém que crê nele, veja esse texto lá de João 8:31. Ali tinha um grupo de judeus que haviam crido nele. E Jesus diz assim, pensa ali, se vocês que creem em mim, permanecerdes na minha palavra, no meu som, sois verdadeiramente meus discípulos. Falar o que ele fala, é isso que ele está dizendo. Permanecer na palavra é ir trocando, né? E aí é o processo de arrependimento que a gente entra, tira um pensamento, coloca o pensamento de Deus, tira outro sentimento, coloca o sentimento que vem de Deus. E aí entra na próxima dinâmica, né? Do sacrifício, que eu vou trabalhar na próxima semana. Eu não vou querer correr com esse assunto. E o Senhor Jesus diz, fale o que eu falo. Fale da maneira que eu falo. Não fale segundo o seu coração. E às vezes lá em casa, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a... não é assim que fala, não é assim que fala. A senhora diz, não dá para falar mais nada nessa casa. Não é assim, mas... A gente vai às vezes falando de coisas, um sentimento, um pensamento como aquilo sendo verdade. É um sentimento apenas, eu posso falar assim, esse é um sentimento que eu tenho, mas não quer dizer que isso é uma verdade. A minha impressão é que parece que está degringolando tudo nesse mundo. Jesus está na hora de voltar, nos salvar da situação. Quando Jesus disse, eu já salvei, resolva vocês aí, se posicione, manifeste o reino, comece a falar a minha palavra, digam o que eu digo aqui do céu, aí na terra, e o que eu estou dizendo no céu se diz na terra e está ligado. Vocês governam na terra pela fala. O que eu falo, você fala, e você fala alguma coisa, eu ligo aqui no céu, e o céu está ligado na face da terra. Então, há um processo de aprendizagem nossa, de discipulado mesmo, de aprender a falar como o nosso Pai fala. Aí a gente vai entrar no segundo ponto, mas hoje eu quero chegar a esse ponto e dizer para você, querido, querida, vamos orar Salmo 19:14. Salmo 19:14 diz lá, acho que não pode pôr lá, né? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração que eu falo dentro de mim sejam agradáveis a Ti, na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos ler junto? No 3, 1, 2, 3. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu cantava essa música, acho que a Rose também cantava, né? Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, aí não sei como é que ia adiante, sejam todas agradáveis a Ti, ó Senhor, ó Senhor. Vamos ir para a cruz, experimentar o poder e a sabedoria de Deus na nossa fala. É dizer, Senhor, eu quero Te ofertar a minha fala. Eu peço que o Senhor coloque um querubim na minha boca, que corta as palavras que eu errei. Senhor, me perdoe por essa palavra. Quando você olha um pleito eleitoral, o que é todos aqueles dias anteriores a um pleito eleitoral? É briga de palavra. Quando você vê uma nação, olha lá, uns tempinhos atrás estava o Trump e o da Coreia do Norte lá, não sei como é que é o nome dele. Aí, o que eles começaram a fazer? Guerra de palavra.
E as palavras antecedem as ações. Então, vamos ofertar ao Senhor e deixar esse poder que o Senhor estabeleceu na sua boca, na minha boca, na nossa boca, ser usada para manifestar o reino de Deus. O reino de Deus é poder, o reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino onde a gente tem liberdade no Espírito, se move no Espírito. E eu quero te convidar, Senhor, a você ofertar a Deus a sua fala. Você já fez isso, a render de uma maneira nova. Senhor, que as palavras da minha boca lhe sejam agradáveis. Que as coisas que eu falo no meu coração lhe sejam agradáveis. Que eu possa lhe honrar como o Senhor da minha vida. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que você em casa deixe um pouquinho as coisas de lado e mergulhe nesse momento da ministração do Espírito Santo na sua vida. Tome um tempo na sua casa agora, onde você está, a abrir o seu coração. Esse é um momento de manifestação de poder mesmo, na sua e na minha vida. E a minha atitude, ela abre o espaço, um momento de nos encontrarmos com a cruz, irmos para um sacrifício, onde nós ofertamos ao Senhor a nossa fala. Então feche seus olhos. Quero te convidar a você dizer: Senhor, aqui está o meu falar. Obrigado por essa joia preciosa que eu tenho na minha boca, pela habilidade de expressão, de criação. Nós te adoramos, ó Pai, que o Senhor nos deu essa habilidade, que o Senhor nos deu esse poder para manifestarmos sobre a face da terra o sobrenatural do Senhor, para manifestarmos o reino de Deus sobre a face da terra. Obrigado, Senhor. Recebe a adoração, recebe o louvor, recebe o reconhecimento por tudo que o Senhor nos tem dado. E nós hoje nos posicionamos nas regiões celestiais, assentados em Cristo Jesus. Nós declaramos hoje que toda palavra maligna que lançamos, toda maldição que falamos, toda palavra contrária ao reino de Deus que foi pronunciada pela nossa boca, nós ordenamos que o anjo do Senhor recolha essas palavras. Nós decretamos que esteja anulado, desfeito toda palavra maligna sobre as nossas vidas, e nós ordenamos agora pela autoridade do nome de Jesus e proibimos os espíritos malignos de usarem palavras contrárias para nos atacar e nos prejudicar. Nós declaramos a palavra de Deus sobre a nossa vida. Somos filhos profundamente amados pelo nosso Pai. Nós somos abundantemente abençoados pelo nosso Pai. E de forma transbordante, o favor do Senhor está sobre as nossas vidas, e nós celebramos o seu poder na nossa vida, em nome de Jesus. A vitória do sangue do Cordeiro está sobre nós, e nessa hora, Pai, aqui está a nossa boca, nós ofertamos ela ao Senhor, aqui está o nosso coração, nós apresentamos como oferta ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade,